Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ricardo Manato, eu sou médico formado pela UFRJ, atualmente residente de pediatria no IPPMG e fui aluno do APS durante minha graduação toda. Então é um super prazer para mim estar aqui hoje, podendo conversar um pouquinho com vocês sobre a consulta de 7 passos. A gente sabe que a consulta médica é o nosso maior meio de trabalho, né? Então é muito importante que a gente consiga entender direitinho como que ela se estrutura, e qual que é o objetivo dela, né? O que que a gente quer com ela, o que que o paciente quer com ela, para que a gente consiga alinhar as expectativas e proporcionar tanto para nós quanto para o paciente um crescimento através dos nossos conhecimentos, né? É, e para a gente conversar um pouco sobre o método da consulta em 7 passos, é muito importante entender um pouquinho sobre como que funciona o modelo clínico, né? Qual que é o método clínico? Hoje em dia, o que a gente aprende na faculdade de medicina é um método clínico muito baseado no modelo biomédico, que surgiu no fim do século passado, nas últimas décadas, que a gente começou a ter desenvolvimentos muito grandes da ciência e conferiu ao médico um grande poder de diagnóstico, de tratamento, e isso acabou tornando o diagnóstico da doença preponderante sobre o próprio doente. Mas acontece que as pessoas não adoecem da mesma forma, né? E também muitas pessoas não se enquadram numa doença bem definida, num diagnóstico super certo. E isso acabou provocando alguns questionamentos para o método clínico biomédico. A gente sabe que, por exemplo, uma insuficiência cardíaca no paciente que mora numa cobertura no Leblon vai ser diferente de uma insuficiência cardíaca no paciente que trabalha na comunidade, precisa pegar ônibus todo dia para poder trabalhar. A doença é a mesma, mas o adoecimento é diferente, né? A morbidade é diferente. Com o avanço da tecnologia médica, o método clínico acabou fragmentando muito a questão do corpo e da mente e fragmentando o corpo em 1 milhão de pedaços, né? Criando especialidades, subespecialidades. Então, a gente vai no cardiologista, no pneumologista, no reumatologista, no arritmologista. Então, isso, como existe tanto conhecimento sobre cada uma dessas esferas, acaba que o corpo é visto por diversos médicos e não de uma forma tão integral quanto uma consulta médica pode ser. Então, a consulta acabou tendo uma ênfase muito mais na interpretação de exames cada vez mais complexos e na prescrição de drogas cada vez mais potentes. Mas quando o paciente está ali na sua frente, ele vai oferecer o seu relato pessoal em troca de cuidado. Não está apenas procurando uma forma de manejar seus sintomas, né? Mas sim também um lugar seguro para poder fazer o tratamento, entender e dar um significado à sua própria história. Então, é nesse contexto que o método clínico, o modelo 7 passos se enquadra. Ele é um modelo que procura superar esse modelo biomédico centrado no médico, que tende a ver o paciente como um objeto passivo de estudo e de intervenção. Ele busca fazer com que o paciente esteja enquadrado dentro da consulta médica, que ele seja ouvido, sua história seja ouvida, e que busque entender um pouco mais sobre toda a complexidade que é uma pessoa em suas necessidades especiais, seus contextos socioculturais, comunitários, para que a gente consiga fazer uma consulta mais efetiva. Então, vamos lá. O modelo de 7 passos tem 7 passos. O primeiro passo é um passo que é uma forma, a forma de uma preparação, né? Como ele próprio diz. A gente vai preparar o consultório para que o consultório esteja preparado para receber os pacientes, está com a caneta, está com papel, está com todos os documentos que a gente vai precisar para poder fazer uma consulta de forma adequada. Eu estou bem, acabei de sair de uma consulta, estou centrado, estou aqui focado nessa próxima consulta, e também preparar para receber esse próximo paciente. Ou seja, o que significa isso? Olha, eu estou aqui rever qual que é a história dele, o que foi falado na última consulta, qual que é o objetivo para essa próxima consulta. Isso tudo é muito importante para que a gente consiga fazer uma consulta mais efetiva, né? Tá. Então, estamos preparados, a gente vai proceder a chamar o paciente, mostrar qual é o lugar que ele vai sentar e começar a consulta. Então, o próximo passo, são passo 2, primeiros minutos, o passo que para mim é o passo mais importante da consulta, porque nesse momento a gente vai fazer com que vai estabelecer a comunicação entre nós e o paciente. Então, como que funciona? Primeiro, sempre com perguntas abertas, a gente vai estabelecer uma comunicação. Então, o que trouxe você aqui hoje? Como que eu posso te ajudar hoje?
Nas perguntas abertas, a gente abre o canal para que o paciente comece a dizer o que trouxe ele na consulta hoje. É muito importante que nesses primeiros minutos a gente deixe o paciente falar livremente. Por quê? Ele vai contar para a gente, a partir do seu ponto de vista, todas as informações que são importantes para ele. Então, assim, evitar fazer perguntas fechadas nesse momento e não interromper o paciente. Isso é o mais importante. Por quê? Alguns estudos mostraram que, assim, que um paciente que chega no consultório e depois que o médico abre o canal de comunicação, demora cerca de 17 segundos para o paciente ser interrompido. Então, oi, o que trouxe você aqui hoje? Tô fazendo, então, estava com febre ontem. Febre? De quanto a febre? Como que foi essa febre? Teve mais alguma coisa? Então, a gente já, em 17 segundos, a gente já interrompeu o paciente. Isso pode fazer com que a gente perca várias informações importantes, tanto para ele quanto para nós, né? Então, assim, a gente perde uma qualidade muito importante de informação. Então, é muito importante que nesses primeiros minutos a gente abra o canal de comunicação e espere o paciente terminar de falar. Esse mesmo estudo, que quando a gente abre uma pergunta aberta e o paciente tem um tempo que ele precisar para falar, mostrou que 80% dos pacientes vai falar tudo que ele precisa em até 2 minutos. E só 5% dos pacientes vai demorar mais do que 5 minutos, né? Então, assim, aquele medo que a gente tem de, nossa, se eu deixar o paciente falar, ele vai ficar falando, nunca mais vai parar. Gente, se a gente não tem 2 minutos para ouvir os pacientes, então o que a gente está fazendo nessa consulta, né? É muito importante que a gente deixe eles falarem e entenda sempre nessa história dele quais são os sentimentos dele em relação à doença, qual que é a ideia dele em relação o que ele está passando, como que isso atrapalhou a funcionalidade da vida dele e quais são as expectativas dele em relação tanto ao tratamento quanto à própria consulta. Nesses primeiros minutos, antes de a gente passar para o próximo passo, é muito importante também que a gente consiga fechar uma agenda com o paciente. Então, o que significa essa agenda? O que vai ser discutido hoje? Muitas vezes os pacientes trazem 10 demandas para a gente. Então, em uma consulta, a gente não vai conseguir sanar todos os problemas dele. Então, assim, vamos falar sobre isso. Exemplo, chega um paciente para a gente com uma lesão de pele, que motivou a consulta para ele, que dele vir na consulta, e ele conversando nesses primeiros 2 minutos que ele está ali falando livremente, fala, não, porque eu estava ontem, acabei me queimando porque eu senti uma dor no peito muito forte e isso acabou fazendo com que eu queimasse meu braço e tudo mais. Ele veio por conta dessa lesão da pele. Mas ele me falar que ele tem uma dor muito forte no peito é uma coisa que merece um pouquinho mais de atenção. Então, hoje na consulta, vamos conversar sobre essa lesão de pele e também sobre essa dor no peito. O que você acha sobre isso? Tem mais alguma coisa que você queira falar? É muito importante que a gente consiga amarrar direitinho tudo que vai ser falado na consulta, para que lá no fim, quando estiver se despedindo do paciente, ele não vire para a gente e fale: ah, doutor, estou lembrando também, eu estou precisando também de um atestado para... Não. Vamos amarrar direitinho o que a gente precisa falar agora para que a gente consiga explorar isso direitinho e não fique coisas pendentes lá no fim da consulta. Então, deixamos o paciente falar livremente, com perguntas sempre abertas, fechamos direitinho qual que vai ser a agenda do que vai ser discutido hoje, a gente pode passar para o terceiro passo, que aí sim vai ser o passo da anamnese, do exame físico que a gente propriamente conhece, né, que é a exploração. Então, o que significa isso? Então, a exploração, a gente vai começar a fazer as perguntas fechadas para tentar entender um pouquinho melhor sobre aquela dor do paciente, sobre aquele motivo que trouxe ele para a consulta. Então, é agora que você pode perguntar, está fazendo febre? Febre de quanto? Está sentindo dor no peito? Como que ela é? Ela começa quando? Ela vai para que lugar? Tem alguma outra coisa que vem junto? Tem alguma coisa que faz com que isso melhore? Tem alguma coisa que piore? Enfim, quando começou? Qual que foi a evolução? É nesse momento que a gente vai fazer a anamnese propriamente dita para poder entender um pouquinho melhor qual que é, possivelmente, o diagnóstico desse paciente. Além disso, na exploração também, tendo algumas hipóteses já fechadas com a anamnese, a gente vai partir para o exame físico, para poder botar a mão na massa e tentar buscar mais informações que agreguem à hipótese diagnóstica. Então, assim, é nesse momento que a M4, a M5 vai ficar toda focada ali, que é explorar a doença do paciente, né? Mas não esquecendo nunca da história dele. Tendo todas as informações que a gente precisa da história, tendo ouvido o paciente, buscar as informações depois de perguntas mais fechadas na anamnese, testado algumas hipóteses no exame físico, feito o exame físico completo no paciente, a gente passa para o quarto passo,
que é a avaliação. Então, com todas as informações que a gente tem em mente, quais são as principais hipóteses diagnósticas para ele? Então essa lesão de pele, uma queimadura de pele. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, enfim. Dor no peito parece ser pode ser possivelmente uma dor coronariana. Então, a gente tem esses dois diagnósticos principais para esse paciente, para que, em seguida, a gente consiga fazer um plano de ataque, né? O quinto passo, que é o plano, é basicamente o que vai sair dessa consulta para a gente, para o paciente. Então, de acordo com essas hipóteses diagnósticas, então a gente tem algum tratamento para começar agora para esse paciente? Sim, alguma pomada para a pele dele, pronto. E a gente precisa fazer algum exame subsequente para que a gente consiga buscar um diagnóstico para ele? Possivelmente pode ser necessário fazer um eletrocardiograma, um ecocardiograma, um teste de esforço, enfim. O que a partir de agora a gente vai precisar fazer com esse paciente? Alguma mudança de estilo de vida, alguma mudança na alimentação dele? Qual que é o plano para ele? O plano não é simplesmente eu chegar aqui e falar, você precisa fazer isso, 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 isso. Não faz o menor sentido, né? A gente viu que a consulta em 7 passos, ela busca integrar o paciente, né? Que é o próprio agente da própria saúde. A gente conhece ele há 10 minutos. Ele conhece o corpo dele há 30, 40, 50 anos. Então, tem que ser um plano que faça sentido para ele. Então, assim, acho que o senhor tem isso. O que você acha da gente fazer isso? O plano tem que estar muito bem alinhado com as expectativas do paciente, que a gente pensou lá no início, nos primeiros minutos da consulta, e também que faça sentido para a sua realidade socioeconômica. Não adianta nada eu passar uma pomada para ele que não vai ter na rede pública e que ele não vai conseguir comprar. Ou eu dar várias alternativas para esse paciente de tratamento, de redução de peso e tudo mais, sendo que não cabe, ele não acha que isso é uma coisa importante para a vida dele, e ele não está pensando nisso, não cabe na rotina dele. Então, é muito importante que a gente consiga fazer um plano que seja tanto bom para a gente, né, que consiga seguir a medicina baseada em evidências, que consiga trazer o melhor benefício para o paciente, mas também faça sentido para ele, para que ele consiga cumprir esse plano e que faça sentido na narrativa da doença dele, né? Ele entende por que a gente está fazendo aquilo, ele consegue fazer aquilo e ele vai fazer aquilo. Então, o plano é aquela partezinha ali da gente fechar qual que vai ser o tratamento ou os métodos diagnósticos a seguir, né? O sexto passo da consulta é o encerramento, que não é só você dar um beijo, tchau e mandar o paciente embora. Sempre que depois que a gente terminou de fazer o plano do paciente, é muito importante a gente sanar todas as dúvidas possíveis, né? Ver se o paciente compreendeu o que está acontecendo com ele e quais são os próximos passos para que a gente consiga encerrar, para a gente consiga resolver o problema dele, né? Ou pelo menos trazer mais conforto. Então, é sempre importante que a gente consiga fazer com que o paciente fale, explique qual são os próximos passos, qual é o tratamento, com suas próprias palavras. Exemplo. Então, o senhor entendeu o que a gente vai fazer? Pode me dizer? Aí você vai ver que os pacientes estão ali, não, entendi. Aí você fala, então você pode me dizer com suas próprias palavras? Cara, eles não entenderam nada do que está acontecendo. Então, assim, é muito importante que a gente cheque se eles compreenderam tudo aquilo que a gente conversou nessa consulta, todo o nosso plano, para que ele consiga realizar ele, né? Não adianta nada eu falar um monte de coisa, o paciente não entendeu nada, ele foi embora e não vai realizar nada daquilo que a gente conversou. E também, muito importante, a gente tirar as dúvidas, né? Então, o encerramento é checar se o paciente compreendeu tudo, tirar todas as dúvidas possíveis, se possível, fazer com que ele repita para você quais são os próximos passos do tratamento proposto para ele e, aí sim, beijo, tchau. Se despedir do paciente, levar ele à porta, abrir a porta para ele, enfim. E, por fim, o sétimo passo da consulta de 7 passos é muito mais um momento de reflexão do médico, né? De tentar perceber se tem alguma coisa, algum gap no meu conhecimento para a próxima consulta, tem alguma coisa que eu vou precisar estudar em relação a isso, como que eu me senti em relação a essa consulta, eu estou tranquilo, essa consulta me deixou um pouco ansioso, me deixou mal, me deixou satisfeito. Então é um momento muito da gente conseguir entender tudo o que aconteceu para que a gente refletir sobre o que a gente pode melhorar, o que foi ponto positivo, o que foi um ponto negativo, para que a gente consiga sempre melhorar a nossa prática. Então, acho que é isso, né? São os 7 passos da consulta, que a gente seguir direitinho esses 7 passos, vocês podem ter certeza que vai ser uma consulta muito mais benéfica, tanto para o paciente e muito, 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 muito mais satisfatória para a gente. Que a gente vai fazer com que as pessoas consigam entender o que está acontecendo com elas de
vamos ver o que está acontecendo, vamos ver as histórias dela, explorar direitinho, fazer com que ela entenda o que está acontecendo com ela e tenha um plano que seja muito mais fidedigno às suas convicções e ao seu contexto socioeconômico também. É isso que eu tinha para falar com vocês hoje, espero que tenham gostado. Qualquer coisa, essa aqui são as fotinhos da PS, a referência principal é essa consulta de 7 passos do Dr. Vitor Ramos, né? E qualquer dúvida, só mandar um e-mail, estamos aí, tá bom, gente? Tchau, tchau.